Meditando em las cosas de Dios, hermanos, a veces Dios nos hace volver o cassete algumas vezes para recordar coisas, porque a vezes quando recordamos coisas em Deus, amém, nós outros teremos a oportunidade de aprender algo mais, verdade que sim? De aprender algo novo, quizá em algum momento, em um processo que hemos vivido, não nos quedou gravado todo o que Deus queria ensinar. A lo mejor por la tribulação, por el problema, por la fuerte situação que enfrentamos, nossa mente como que se turbou, se ubicou mais em el problema e menos em la lição que o problema nos queria dar. Entende, irmãos? Então, se estamos mirando as circunstâncias, queremos sair disso e nos apressuramos para huir do problema, pero o problema ha venido para ensinar-nos, para hacer-nos madurar, crescer em Deus, amém? Transformar e cambiar nossa vida. Não todo problema realmente traz algo malo. Muitas vezes, irmãos, nós somos pessoas espirituais e entendemos nos processos de Deus, creia-me, as coisas sempre nos vão ensinar algo, verdade que sim? Todas as coisas contribuem para o bem de aqueles que amam a Deus. Basta que sejamos pessoas espirituais. Em um momento de la prueba, de la situação, possivelmente não vamos a entender, mas em algum momento a mente se vai abrir, amém? Talvez depois de todo o problema passado, aí nos daremos conta, agora estou entendendo o que passou. Então, se meditando em isso, irmãos, Deus me hizo regressar uns anos atrás, e me hizo recordar uma palavra que me deu no tempo da pandemia. E eu repito, irmão, quando Deus nos hace recordar coisas, a lo mejor em meio do processo, irmãos, passamos por isto e todo o que Deus queria ensinar-nos e instruir-nos passou e não nos dimos conta. Quizá passamos por la prueba murmurando, reclamando com Deus, batalhando, fazendo coisas indevidas por não entender. Então, se todo o que passou de nada serviu, foi apenas um processo que nos causou dolor, aflição, angústia, pero que não quedou nada aprendido, amém? Quantas vezes temos que repetir a prova algumas vezes, verdade que sim, irmãos? E na escola, e no cole, isso passa, há que repetir, verdade? Não lhe quedou nenhuma coisa. Em la vida com Deus também é assim, amém? Às vezes teremos que repetir. É difícil ter que aceitar isso, é uma realidade, amém? Há situações e provas que Deus permite que se repitam em nossa vida, porque da primeira vez não aprendimos bem, da primeira vez não guardamos aquilo, e o que logramos guardar não o aplicamos depois de todo o passado. Então, se de nada resultou, acumular conhecimento e não pô-lo em prática é como se nada, verdade que sim? Amém, igreja? Então, se Deus me hizo recordar essa palavra, eu quero trazer aos irmãos, porque há coisas novas que Deus repite a nós outros, amém? Quer dizer, coisas novas que nos ensina Deus a nós outros. Os irmãos sabem, irmãos, capítulo 4 de Josué. Abra sua Bíblia, por favor. Capítulo 4 de Josué. Josué e o povo estão aí. E no capítulo 3 habla que eles estão entrando, passando o rio Jordão, amém? Atravessando o rio. Capítulo 3 e o capítulo 4 habla de algumas pedras. Habla de 12 pedras tomadas do Jordão. O Jordão era um rio, verdade? Que separava o deserto da terra prometida. Amém, igreja? Sabemos disso já. Era como se fosse o último obstáculo natural. Entre o deserto, 40 anos de caminhar, dando volta em um monte, a entrar na terra prometida está o rio, em meio do caminho. E eles teriam que passar, e de verdade Deus lhe deu graça, passaram, as águas se abriram e o povo está passando. E nesse processo de atravessar o rio, irmãos, eles iam a ter por delante
aquela situação que passou no tempo de Moisés. O medo, a desesperação de ver aquela grande quantidade de água em meio do caminho e sem saber o que passar, o que fazer. Não há um desvio, não há um atalho, não há um puente, não há nada disso, apenas água e mais água, verdade? E assim nos queda nós outros muitas vezes em meio aos problemas. Miramos e só vemos o obstáculo, só vemos a circunstância e não há por onde metermos, por onde passar, por onde sair dele, não há como. Teremos que esperar e confiar em Deus, amém? E quando nos dá na cabeça de querer apressurarmos, querer sair adelante de Deus, sem esperar a Deus, cometemos errores e metemos a pata, como dizem os ticos por acá, amém, igreja? Esse povo sucedeu o mesmo, passou o mesmo, pero Deus abriu, amém? Os sacerdotes, diz a palavra, que colocaram os pés de água, e quando entraram no rio, as águas se abriram e eles começaram a passar. Então, se no capítulo 4 do mesmo livro, capítulo 4, versículo 1 diz: quando toda a gente houve acabado de passar el Jordão, Jeová falou a Josué dizendo: tomar. Querem uma Bíblia, Linhas? Dá uma Bíblia para eles, para que acompanhe a leitura. Disse: tomar del pueblo 12 hombres, e uno de cada tribo, e mandar-lhes, dizendo: tomad de aqui, de em meio do Jordão, do lugar onde estão firmes os pés de los sacerdotes, 12 piedras, las quais passareis com vosotros, e levantá-las em lugar onde haveis de parar la noite. Amém? Disse o Senhor: estão passando, atravessando o rio, aquela multitud de gente, com os sacerdotes, caminharam e separaram com o arco em longo aqui, mientras o povo está passando, os sacerdotes não se morreram, aí está a gente passando. E o Senhor disse que eles teriam que correr 12 pedras de rio, de leite de rio, para que quando chegar ao outro lado, Deus ia dizer o que teriam que fazer, verdade? Disse: 12 pedras, as quais passareis com vosotros, e levantá-las em lugar onde haveis de passar a noite, ou seja, hagam um monumento, amontonem essas pedras ao outro lado, que vai ter grande significado na vida de vocês. Então, irmãos, muitas vezes os obstáculos que nós outros enfrentamos em nossa vida pode ter a similitude dessas pedras. Eles passaram lá em pedra por todo lado no fundo do rio. Pero disse o Senhor que deviam tomar 12 pedras, amém? As demais iam permanecer aí, 12 apenas. Eles não podiam estar aí forcejeando, tomando o tempo para estar acomodando as pedras para poder passar. Eles teriam que passar como ser, amém? Por lo que entendemos aqui, irmãos, as águas se abriram, pero o que estava no fundo do rio permaneceu aí, amém? Não disse a Bíblia aqui que o rio quedou limpecito como um asfalto, eles andaram deslizando tranquilamente, não. Eles tiveram que avançar, pero Deus lhes disse que deviam separar 12 pedras e levar com eles em o caminho. Todo o tempo que iam atravessar o rio, teriam que levar essas pedras para ser um montão ao outro lado, amém? Quando chegar à outra orilla. Há muitas coisas que se pode aprender aqui, irmãos, e uma é que Deus queria que esta experiência quedara gravada na mente deles, amém? Evidentemente, irmãos, que a nós outros muitas vezes, quando queremos experiências com Deus, quando recebemos um milagre, algo grande que Deus faz em nossa vida, em um primeiro momento estamos contentes e felizes, queremos contar para um e para outro, enfim, estamos aí regocijando por lo que hizo Deus. Pero com o passo do tempo, essas coisas como que quedam guardadas allá no profundo de nossa memória e não nos acordamos pelo que vivimos, sim ou não?
Então se vienen problemas nuevos, situaciones nuevas en nuestra vida, y nosotros volvimos a caer en la murmuración, en la debilidad de nuestra fe, y no nos acordamos que en algún momento atrás hemos atravesado un río. ¿Me está entendiendo? Que algum tempo atrás Deus ha abierto as águas, ha quitado todo obstáculo do caminho. Já o Senhor ha hecho no passado, porque agora vamos pensar: ai, me vou a morir. Não, amém? Nós olvidamos. Então, se Deus queria marcar profundamente o coração desse povo, para que nunca se olvidaran de la experiência que estavam tendo, amém? Los que passaram allá com Moisés em o mar rojo, verdade? Aqueles se olvidaram, rapidamente caíram em murmuração, milagros e mais milagros Deus hizo com eles, e tão pronto passaram ao outro lado, já começaram a murmurar. ¿Se acuerda? Ai que não há água, ai que não há pão, ai que queremos comer a comida de Egipto, e um montão de coisas. Se olvidaram de tudo. Então, se aqui Deus também está buscando uma maneira de que essa experiência puder estar gravada na mente deles, e essas pedras hablam de esto, amém? Hablam de um memorial, habla de um monumento onde todo aquele que mirar aquele vai dar-se conta que algo sucedeu em la vida desse povo, amém? Então se diz, hermanos, versículo 4, tenha 4 aí, sim, dice: entonces Josué chamou a los 12 hombres a los cuales ele havia designado de entre os hijos de Israel, uno de cada tribo. Outra coisa que aprendemos aqui, que Josué não escolheu qualquer homem, verdade? Claramente isso aqui está muito claro para nós outros, a los quales ele havia designado, ele escolheu 12 homens, de las 12 tribos, cada um homem de cada tribo, e seguramente ele tomou seu tempo para saber quem seriam estas pessoas, amém? Essas pedras não eram apenas pedras de rio, para os homens, para a multidão, que sabe, para pedras de rio, apenas estão aí, pero para Deus havia um significado profundo espiritualmente falando, amém? E Deus queria que isso quedara gravado, não somente aqueles que iam levantar esse altar, pero que todo o povo se dera conta do significado desse acto, amém? Então, era necessário elegir homens que são responsáveis, homens que não deixar as coisas por meio do caminho, amém? Desistir, cansar, desanimar. Então se diz que dos que ele havia designado. Versículo 5 diz: e les dijo Josué: passad delante del arca de Jehová vuestro Dios a la mitad de Jordão, e cada uno de vosotros tome uma piedra sobre su hombro, conforme ao número de las tribus de los hijos de Israel, para que esto sea señal entre vosotros. E quando vuestros hijos perguntarem a seus padres mañana, dizendo: que significam essas pedras? Les respondereis: que las aguas del Jordão fueron divididas delante del arca del pacto de Jehová. Quando ele passou o Jordão, as águas do Jordão se dividiram, e estas pedras servirão de monumento. Aleluia, que tremendo! De monumento comemorativo a los hijos de Israel para sempre. Amém, irmãos? Que delas experiências com Deus que tu hajas passado, ou que vayas a passar em algum momento, que tu puedas separar algo dessa experiência, amém? Que não todo seja olvidado, que não todo seja allá metido no profundo da memória, e passou, já não aconteceu mais nada, sigo minha vida, não. Tiene que haver algo que te haga recordar, me está entendendo, irmãos? Algo que te mueva a pensar: espera aí, em algum momento Deus me livrou, em algum momento Deus me salvou, em algum momento Deus abriu uma porta, em algum momento Deus hizo algo em minha vida. Tenho aqui algo que me testifica que Deus ha hecho algo com minha vida. Amém, igreja?
É necessário que nós outros entendamos isso, porque senão nós outros olvidamos de tudo, e a vida sigue, e vem problemas novos, e nós outros seguimos naquele, olvidando que hemos já tenido grandes experiências com Deus. Amém, igreja? Então se diz que essas pedras seriam como uma señal, e teriam que passar delante dos sacerdotes, separar essas pedras e pô-la ao ombro. O que significa isso, irmão? De levar essa pedra no ombro significa dizer que não eram pedras pequenas, não é dizer? Se forem pedras pequenas, echava na bolsa, sim ou não? Em na mão, sim ou não? Sim ou não? Pero habla de ombro. Então, se não eram pedrecitas pequenas, não, eram pesadas, tinham volume, eram grandes, verdade? Teriam que forcear, não sei quanto tempo duraram para atravessar, amém? Pero teriam que fazê-lo, amém, igreja? E mais tarde vamos ver a coisa aqui que Deus habla tremendamente. Diz, irmãos, que essas pedras seriam para lecciones para as futuras gerações, amém? Experiências aprendidas, testemunho de haver sido provado e aprovado por Deus, amém, igreja? Versículo 8: e los hijos de Israel lo hicieron así como Josué les mandou. Tomaram 12 pedras de en medio del Jordão, como Jeová lo havia dito a Josué. Outra coisa para aprender, como Deus havia dito ao líder deles. Não era que vamos lá em qualquer pedra e vamos nós, não, amém? E o Senhor lhe deu direção a Josué. A Bíblia aqui não me disse, mas seguramente Deus falou referente ao tamanho, ao volume, ao peso das pedras, né? Porque senão qualquer juntava uma pedrecita e seguia tranquilo. Então, se houve uma informação, houve uma direção que Deus lhe deu. Por isso diz a palavra aqui, conforme, vamos ler outra vez, versículo 8: hicieron assim como Josué les mandou, amém? Tomaram 12 pedras de meio de Jordão, como Jeová lo havia dito a Josué, amém? Glória a Deus. Quando Moisés também está na construção do tabernáculo, Deus comunicava a Moisés como devia ser as coisas, as medidas do tabernáculo, os utensílios do tabernáculo, e estes homens trabalhavam segundo o que Moisés lhes havia dito e segundo o que Deus havia dito a Moisés, amém? Que tremendo isso, verdade, irmãos? Às vezes a nós nos cuesta escuchar conselho, verdade? Seguir conselho das pessoas, na verdade? Seguir o conselho do papá, da mamãe, e pensamos, nada que ver. Eu que sei, deixa-me eu tomar a decisão. E às vezes Deus está usando pessoas para dar-nos bons conselhos, amém? Muita gente com sua vida cristiana, hermano, com sua vida espiritual, seriam melhores pessoas, melhores filhos de Deus, melhores servos, se escutaram a voz de seu pastor, verdade que sim? Pela gente mira o pastor como homem igual, pecador, perdido, e nada lhe tem que existir. E aí não aprendi nada, amém? Não é que os pastores sejam perfeitos, pero por alguma maneira Deus usa esses homens para falar, amém, irmãos? Amém? Não é que um seja um grande carga, não, nada disso. Nem grande inteligente, nem grande sábio, é todo dia, não. Amém? De aqui nada, só de olhar, amém? Que vem. É Deus sendo que vem da sabedoria de Deus. Então, se quando escute o teu pastor, pense que está escutando a Deus. Evidentemente, tenha discernimento, amém? Que Deus te dê esse discernimento para saber o que vem de Deus e o que vem de homem, verdade que sim? Porque o único homem é pecador e é comum e é correto, igual que tu, igual que eu, somos iguais, amém? Então, se por aí pode vir um conselho humano, verdade? Sabe aquele conselho quando a pessoa te diz assim, veja, faz assim, assim, assim. Comigo funcionou, viu? Vai funcionar contigo também. Você acorda esse conselho? Não podemos dizer que esse conselho é de verdade 100% de Deus, verdade? Porque estou falando de minha experiência. Comigo funcionou, faz igual, e talvez não vai funcionar contigo.
Amém? Então, seu melhor conselho, bebe do Senhor, amém? Não é sabedoria humana, não é a experiência humana, é o Senhor. E para isso, quando Deus quer comunicar seu conselho, Ele vai usar qualquer pessoa, amém? Vai usar aquele que conhece das letras, vai usar aquele que é sábio em na ciência e no conhecimento de tecnologia, mas também vai usar a pessoa que quizá nem muito expressar-se sabe, amém? Pessoa que não tem assim muito conhecimento da palavra, e Deus usa essa pessoa e pai que está falando, e tu diz, pero como? Assim Deus, amém? Ele usa quem quer, amém, igreja? Então se disse, teriam que hacerlo como Deus havia dito a Josué, conforme ao número das tribos. Estamos em versículo 8, de los hijos de Israel, e las passaram ao lugar onde acamparam, e las levantaram ali, ou seja, amontonaram as pedras, levantaram, puseram aí, fizeram como um monumento, amém, igreja? Como Deus havia dito, verdade? Dice, hermanos, versículo 9. Veja que diz aqui, versículo 9. Josué também, diga comigo, Josué também levantou 12 pedras em meio do Jordão, amém? Las primeras 12 piedras, os homens escolhidos por o Senhor ou por Josué, teriam que levar essas pedras e depositar ao outro lado, à orilla do rio, verdade? A ser um monumento, como um memorial, algo para recordá-los, amém? Pero Josué não se quedou atrás e pensou, espere que há algo mais aqui, que Deus nos pode ensinar. Então se disse que Josué também levantou 12 pedras em meio de Jordão, em el lugar onde estuvieron os pés de los sacerdotes, que levaram el arca del pacto, e han estado ali hasta hoje. Amém, igreja? Então, se onde estavam os sacerdotes parados aí, esperando o povo passar, Josué levanta essas 12 pedras e lo põe aí. Isso não é um monumento, isso não é um memorial, isso tem significado de altar. Amém, igreja? Isso significa altar. Diz, irmãos, que para os futuros inimigos, quando miraram aquele monte de pedras à orilla do rio, se iam dar conta que o povo que passou por aí teve experiências com Deus, amém? Essas pedras também podiam significar delimitar território, amém? Sabe quando uma nação invade outra e vence e conquista um pedaço de território, o primeiro que fazem eles? Clavam uma bandeira, sim ou não? Bandeira da nação, amém? Estados Unidos foi a Luna em 68, 69, que fizeram? Puseram na bandeira dos Estados Unidos ali na Luna. A la soberbia humana, querendo ir à Luna e nuestra, estamos aqui, não? É verdade? Para la conquista de território de nações em las guerras, o primeiro que fazem, põem uma bandeira. Significa que esse território agora passa a ser nosso, porque a bandeira é de nossa nação, amém? Essas pedras também, para os inimigos, significava dizer, e invadiram nosso território, perdimos espaço, perdimos campo para essa gente. Diz, hermanos, versículo 10: e os sacerdotes que levavam el arca se pararam em meio do Jordão hasta que se hizo todo o que Jehová havia mandado a Josué que dijese ao pueblo, conforme a todas as coisas que Moisés, agora está falando de Moisés, amém? Haviam coisas ditas por Moisés, amém? Quando estava em meio do povo, que todavia estavam aí influindo em las mentes, recordando a eles, disse coisas que Moisés havia mandado a Josué, e o povo se deu prisa e passou, amém? Então, se Josué está aí escutando de Deus a direção, o que tem que fazer, mas também no coração de Josué estão as profundas ensinanças que ele havia tenido com seu líder, que já não estava mais com ele, amém? Glória a Deus. Ele não desechou o que
que havia aprendido com Moisés, todavia estava aí. Que tremendo isso, irmãos. Sabe, irmãos, que essa experiência que essa gente teve foi algo tremendo de parte de Deus. Eu quero que tu vai aí, regressa, mantenha o dedito aí e vá a 1 Samuel capítulo 7. Adelantito um pouquinho do Bíblia. Vai passar por Josué, por Ruth, e vai chegar a Samuel, 1 Samuel. Primeiro Samuel capítulo 7. Há uma guerra aqui entre o povo de Israel e os filisteus, verdade? E a gente atemorizada, sem saber o que fazer, com medo. Diz o versículo 3, 7:3. Falou Samuel a toda a casa de Israel, dizendo: se de todo o vosso coração os volveis a Jeová, quitai os deuses ajenos e a Astarot de entre vosotros, e preparad vuestro coração a Jeová, e solo a ele servir, e os livrará de la mano de los filisteus. Se querem ser livres de los inimigos que estão aí causando-lhes problema, ameaçando destruí-los, sabe que tem que fazer no primeiro? Antes de preocupar-se com que arma vamos a pelear, se o inimigo tem arma poderosa ou se não tem, se pode destruir, não. Primeiro que tem que fazer é, antes de preparar estratégias de guerra, haz lo primeiro, diz aqui, quitar os deuses ajenos. Amém, irmãos? Amém? Os deuses ajenos, essa gente adorava outros deuses, praticava a idolatria, e o inimigo estava à porta, e eles preocupados, e como vamos fazer para vencer os inimigos? E o Senhor está dizendo: quitem esses deuses que vocês adoram aí, esta idolatria, esses ídolos que vocês têm no coração e em meio do povo. Esta é a maior debilidade de vocês, é o que Deus está dizendo. Amém? Amém, igreja? Nós temos certas debilidades muitas vezes. Por quê? Porque temos ídolos em nosso coração. Amém? A gente idolatra o trabalho, é idólatra do carro que tem, da moto, da família, do filho, de um montão de coisas. Essas coisas tomam o lugar que seria para Deus, sim ou não? Não é verdade? Então, esse é um ídolo. É algo de qual você está adorando em lugar de adorar a Deus. Amém, igreja? Idolatria é algo que Deus não aceita. E Deus está dizendo: vê, a debilidade de vocês não é nas poucas armas que têm, ou nas poucas estratégias de guerra que têm, ou se tem muitos soldados ou poucos soldados para pelear. A debilidade de vocês podem ser destruídos, porque há uma brecha espiritual na vida de vocês, que é a adoração de falsos deuses. Amém, igreja? Glória a Deus. Muitas batalhas, irmãos, fracassamos em muitas áreas de nossas vidas, porque há coisas aqui, em nosso coração, e o Senhor permite que os inimigos venham, que as tribulações venham, que as angústias e os problemas nos confrontem. Para quê? Para que passemos a meditar e podamos descobrir o que há aqui que está atraindo a os inimigos. Amém, irmãos? Sabe, irmãos, se tu tem uma casa e quer guardar tua casa, o que assuste? Se tu vives em um ambiente complicado, verdade? Tu vai pôr aí uma tábua, um muro, um alambre, um portão, alguma coisa. Tu vai cercar, vai pôr algum obstáculo para impedir, impossibilitar que alguém se meta. Aonde hoje em dia pouca coisa funciona, verdade? Mas tu vai tomar certas decisões com tal de salvaguardar aquele, sim ou não? Se tu queres manter teu ambiente familiar sano, não vas a meter qualquer pessoa em tua casa, alô? Sim ou não? Conversei com o pastor semana passada de Brasil, me chamou, pediu oração, conselho, porque sucedeu algo terrível com ele, irmãos.
o pastor dele tinha 3, 4, não sei quantas igrejas pastoreando, e deu uma igreja para ele pastorear, verdade? E ele está aí, cuidando da igreja em outra cidade. Resulta que o pastor dele já havia tido problemas, situações aí de adultério. Ele traicionou a mulher lhe deu volta a ele, e por vingança, e aquela coisa, sabe, tremenda. E o homem já tinha tido certos problemas. Chegou um momento que a mulher lo derrubou, lo abandonou, e o muchacho pastorcito, 2 anos de pastor, jovencito, amava seu pastor, apesar de todos os erros cometidos, né? Respeitava, amava seu pastor. Disse: pastor, tranquilo, está em casa, não tens de onde vir, passe um tempo aqui em minha casa. Que lhe parece, não? E levou o pastor a viver na casa dele. Esse homem não respeitou o ambiente familiar, irmãos, amém? Não respeitou a porta que se abriu para protegê-lo, guardá-lo em um momento de aflição, de angústia. Esse homem começou a passar-se de la raya, digamos assim, verdade, em seu comportamento de eficácia, incluso com a esposa do muchacho. Então, se imagine você, se nós queremos guardar nossa casa, devemos saber quem está entrando, a quem viene, amém? Poner cuidado como habla, como se comporta, como se mueve, amém, igreja? Porque tu não sabes o que traz a gente no coração. E uno está aqui se santificando, clamando, orando por la família, pela casa está llena de gente que só Deus vai ter misericórdia. Entende? Então, se vão passar situação em algum momento vai enfrentar problemas. Por quê? Porque estão aí, irmãos, né? Cada quem com as ideias, com pensamentos, com intenções no coração, verdade? E tu confia nas pessoas, de pronto estão aí ameaçando a integridade familiar de tu casa, lo que é tuyo, enfim, é um problema. Então você tem que ter muita sabedoria, amém? E disse, irmãos, que essa gente está preocupada com os inimigos. Pero disse o Senhor para eles: sabe de uma coisa? Quitem os deuses ajenos de aí, amém? Limpem o ambiente, limpem a casa e vão ter fortaleza para vencer seus inimigos, amém, igreja? Incluso não será necessário nem pelear, Deus mesmo vai pelear por vosotros, amém? Dice versículo 4: então se os filhos de Israel quitaram a los Baales e a Astarot e sirvieron solo a Jehová. E Samuel dijo: reuni a todo Israel em Mispa, e eu oraré por vosotros a Jehová. E se reunieron em Mispa, e sacaram água, e la derramaram delante de Jehová, e ayunaram aquele dia, e dijeron ali: contra Jehová hemos pecado. E juzgou Samuel a los hijos de Israel em Mispa. Antes de ir para a guerra, quitaram os deuses ajenos, ayunaram, se santificaram, buscaram de Deus, confessaram seu pecado. E o profeta ora por eles. Aí, irmão, disse que quando ouviram os filisteus, os inimigos se deram conta que o povo está reunido diante de Deus, buscando de Deus. Esses homens começam a pensar: aí a coisa vai ser feia para nós outros. Versículo 8 diz: então dijeron os filhos de Israel. Não, versículo 7: quando ouviram os filisteus que os filhos de Israel estavam reunidos em Mispa, subieron os príncipes de los filisteus contra Israel. E ao ouvir esto, os filhos de Israel tiveram temor de los filisteus. Então disseram a Moisés, a Samuel: não cesses de clamar por nós outros. Vamos adiantar isso aqui, irmãos. Vamos a ver. Versículo 11. Amém? Disse: e saliendo los filhos de Israel de Mispa, siguieron a los filisteus, hiriendo-los hasta abajo de Bet-car. Ou seja, os inimigos se deram a fuga, porque Deus lhes deu vitória a seu povo. Então, o versículo 12, que diz aí o versículo 12? Tomou
luego, ¿qué dice ahí? Samuel una piedra y la puso entre Mizpa y Sem, 2 ciudades, y le puso por nombre Ebenezer, amén, iglesia, diciendo: hasta aquí nos ayudó Jehová, amén, iglesia. Ebenezer, ou alguns dizem Ebenezer, eu creio que Ebenezer, seja o que seja, amém. E o significado é: hasta aqui nos ajudou o Senhor, amém. E essa pedra estava aí. Qualquer que passar, ou mesmo o povo de Deus, ao mirar esta pedra, se daria conta, vendria à mente recordar que o Senhor les havia ajudado em algum momento, amém, igreja. A pedra em meio do povo de Deus tinha muito significado, amém? Verdade que sim? E isso era para que não olvidara. Disse: hasta aqui nos ajudou Jeová, amém? Glória a Deus, igreja. Sabe, significa dizer, irmãos, que se Deus te ajudou em algum momento, é dizer que Ele te seguirá ajudando, amém? Glória a Deus. Que lo que está por venir, sea bueno, sea malo, Deus estará contigo. Amém. Vou repetir. Amém. Sea bueno, sea malo lo que está por delante em tu vida, o Deus que te livrou em algum momento te vai livrar outra vez. Amém. Glória a Deus. Sea bueno, sea malo, não importa. E no caso de Josué, irmãos, quando levantou um altar em meio do rio, e quando levantou esse memorial à orilla do rio, significava, irmãos, que algumas coisas quedaram para trás sepultadas, amém? As pedras que Josué derrubou aí em meio do rio, pode significar um altar de compromisso, de pacto com Deus, mas também significado dizer que algumas coisas quedaram para trás. Quando as águas volveram à sua posição normal, essas pedras quedaram aí. Me está entendendo, irmãos? Sepultadas. É dizer que toda vez que tu passas por tribulação, por angústia, por problema, e Deus te livrou e se terminou o processo, algumas coisas terão que quedar aí sepultadas. Amém? Terá que o Senhor haver tratado algumas áreas de tu vida, que esta experiência amarga por lo que tu has passado haja derrado algumas coisas para trás e tu seguisse adiante. Amém? Não arrastando as mesmas pedras, essas devem quedar aí. Todos estão entendendo, irmãos? Não sei que teremos que deixar para trás, mas algumas coisas teremos que soltar. Está entendendo? Algumas coisas terão que ser sepultadas. Talvez resíduos, sobras, né? Da vida passada, do tempo de Egipto. Talvez situações de caráter, de vida, né? De forma de viver, de coisas de humanas de nós outros, de erros cometidos. Essas coisas terão que quedar aí, irmãos, amém? Sepultadas. Essa gente carregou as outras pedras, disse que las carregaram essas pedras, e quando levantaram esse monumento, não era apenas um recordatório, senão eles estavam testificando que estas pedras não eram de margem de la piedra, eram pedras de rio, plenamente identificáveis. Está vendo, igreja? Sabemos a diferença entre pedra de rio, sim ou não? Douglas, pescador, verdade? Como são as pedras de rio, irmãos? São todas arredondadas, lisas, arredondadas, não tem ponta, muito poucas pontas tem. Por quê? Porque essas pedras andam assim, verdade? Amém? Diferente dessas pedras que tem na carne. Amém, igreja? Muitas são redondas, porque se movem, porque a corrente elas vai arrastando para cá, se vão golpeando umas às outras, e quando se vê são pedras muito redondas, sempre são as pontas arredondadas. Amém? Então, se plenamente identificáveis. Este altar, este monumento que levantaram na orilla do rio,
qualquer que passava aí teria que entender que essas pedras não eram de ir. Amém, igreja? Que essas pedras eram pedras de rio, que simbolizavam as experiências de um povo que passou por aí. Amém, igreja? Dava plenamente para identificar as pedras que estão na orilla das pedras que estão no fundo do rio. É fácil identificar, verdade? Fácil. Qualquer podia dar-se conta que essas pedras não pararam aí por si mesmas, né? Não se moveram aí por si mesmas. Algo anduvo aí no fundo. Amém? E que às vezes devemos tocar fundo em alguma situação, verdade que sim, irmãos? Para trazer algo como testemunho, para trazer algo para testificar. Então, que saibam, irmãos, situações que nos levam a hundir-nos às vezes na tristeza e na angústia. Estamos aí, não sabemos nem como sair de uma situação semelhante, pero o Senhor vem, seres humanos, e nos saca de esto. Ao sair de esto, algo tendremos que trazer afuera para enseñar a la gente lo que Dios ha hecho. ¿Me está entendendo, iglesia? Essas pedras tinham também esse significado. Não eram pedras da orilla do rio, não eram pedras da montanha, do cerro, da llanura, não. Eram pedras do fundo do rio. Amém, igreja? Qualquer podia dar-se conta que um povo passou por aí, um povo tocou fundo. Amém. Amém, igreja? Como nós outros a vezes, nós hundimos em situações, pero ao sair de aí, algo teremos que mostrar a la gente, algum testemunho, algo teremos que ter aí, para mostrar que não passamos por la prueba em vano. Amém? Diga comigo assim: eu não passarei por la prueba em vano. Algo vou aprender, o Senhor me vai ensinar algo. Amém, igreja? Amém? Isso aí, irmãos. Diz que na outra metade do caminho carregaram pedras sobre os ombros. Imagine-se você, irmãos. Imagine-se você, quando entrarem no rio, essa gente viene todavia arrastando coisas de Egipto, verdade que sim? Pecado, caráter, coisas que viveram em Egipto. Quando entrarem no rio, e disse que teriam que correr essas pedras e passar com essas pedras ao outro lado. Amém? Essas pedras seguramente eram pesadas porque andavam no ombro deles. Então eu consigo identificar assim o peso do pecado dessa gente que eles teriam que carregar. Amém? Essas pedras significavam também o peso de tanta prova, de tanta tribulação enfrentada, e quantos erros cometidos. Teriam que haver um peso para entender a responsabilidade que eles passariam a ter ao passar ao outro lado, ao entrarem na nova terra. Me está entendendo? Amém? Então, se por um lado era o peso do pecado, e por outro lado era o peso das pedras. Se eu tiver aqui perguntar a você nessa manhã, qual elegirias tu? É o peso do pecado ou o peso das pedras nos ombros? Se Deus te perguntar hoje, que preferes carregar? É o peso do pecado ou é o peso das pedras nos ombros? Ou é o peso das circunstâncias, da prova, da tribulação, das situações? Que preferes? Amém, irmãos? É o peso do pecado. Cristo nos livrou na cruz do Calvário. Amém? Já não teremos que carregar isto. Alô? Já não temos que carregar o peso do pecado. Eres livre. Alô, igreja? E o peso da angústia, da prova, das experiências amargas, disse o Senhor: levar isto a outra orilla e levantar um monumento. Alô? Desforra-te dessas pedras ao chegar ao outro lado. Me está entendendo, igreja? Vas entrar na terra prometida? Bueno, aqui está a orilla do rio. Terminou o rio, aqui é terra prometida. Aqui é fruto que tu não plantou, é terra que não são tu e Deus está regalando, é bendição, é prosperidade, é vida com Deus. A partir de aqui é vida nova.
Déjalas aí. Você está entendendo nessa manhã? Déjalas aí. Que eu que passe por aí diga: uau, essa gente foi livre realmente. Essa gente está livre do peso do pecado. Essa gente está livre do peso da angústia, da prova, da tribulação, porque Cristo nos libertou. Vamos estar entendendo? Aleluia. Não temos que andar com cargas, temos que deixar aí. Ao entrar em lo novo de Deus, lo viejo tem que quedar aí, igreja. Se Deus está levando a um novo tempo com Ele, uma vida diferente, se Deus está cambiando algo, pense claramente que haverá algumas coisas que tu terás que deixar aí. Da vida passada não chega absolutamente nada na vida nova de Deus. Deje todo para trás aí. O que queda sepultado, não tens que volver a submergir para buscar pecados que já foram mortos e destruídos em tua vida. Amém? Não tens que volver a correr coisas das quais já Deus te libertou. Alô? A la vida nova entra livre. Amém? Entra livre, sem peso, sem carga, sem acusação, sem condenação. Alô? Deixa tudo atrás, porque em Cristo somos livres. Amém, igreja? A essas pedras basta que levantes um altar e glorifique o Senhor, e o Senhor te dará descanso. Amém, igreja? Disse, irmãos, para terminar, Josué, onde estamos? Versículo, estamos no 4, verdade? 11, todo o povo passou. 12, os filhos de Rubem, 40 homens e 14. E naquele dia Jeová engrandeceu a Josué nos olhos de todo Israel. Versículo 18, Josué 4, 18. E aconteceu que quando os sacerdotes que levavam o arca do pacto de Jeová subiram de meio de Jordão, e as plantas de los pés de los sacerdotes estiveram em lugar seco, as águas do Jordão se volvieron a su lugar, correndo como antes sobre todos os bordes. Amém? Tão pronto os sacerdotes tocaram a terra seca, as águas se volveram a cerrar outra vez. Amém? Já não havia mais como mirar atrás e espere eu vi algo. Não. Amém? Me faltou uma pedra, espere. Não, já as águas volveram e tapou todo. Amém, igreja? Que tremendo, verdade? Diz o versículo 19: e o povo subiu do Jordão o dia 10 do mês primeiro, e acamparam em Gilgal, ao lado oriental de Jericó. E Josué erigiu em Gilgal as 12 pedras que haviam traído do Jordão. Amém, igreja? Em Gilgal ele levantou, ou seja, a cidade que estava à orilla do rio. Amém? Levantou esse altar, desse versículo 21, e falou a los hijos de Israel, dizendo: quando amanhã perguntarem vossos filhos a seus padres e disserem: que significam estas pedras? Declarareis a vossos filhos, dizendo: Israel passou em seco por este Jordão, porque Jeová vosso Deus secou as águas, aleluia, do Jordão delante de vosotros, hasta que havíais passado, a la maneira que Jeová vosso Deus lo havia hecho en el mar rojo. Amém? De la maneira que Deus fez no tempo de Moisés, ele vuelve a ser outra vez, o qual secou delante de nós outros, hasta que passamos. E para que todos os pueblos de la tierra conozcan, diga comigo, que todos os pueblos de la tierra conozcan que la mano de Jehová es poderosa. Oh, aleluia. Para que temais a Jehová vuestro Deus todos os dias. Dê um aplauso ao Senhor. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai.
Ponte de pé nessa manhã, irmãos. Glória a Deus. Eu não sei que pedras trazer tu nesta manhã. A lo mejor tienes algumas pedras aí que tendrás que deixar para trás. ¿Me está entendiendo nessa manhã? Sim, ¿Sí o no? Que pedras são estas que o Senhor quer que tu te despojes de ellas? Deus te quer levar a um novo tempo, amém? Deus te quer levar a uma nova dimensão. Deus quer levar-te a conquistar novos territórios, amém. pero tendrás que deixar algumas coisas para trás, amém? Amém. E olvidar o que passou, olvidar o que quedou atrás e seguir adelante, como disse Paulo, amém? Amém. Eu não sei que pedras teres tu nessa manhã, não sei se é problema de caráter, pode que seja, não sei se é problema espiritual, problema familiar, enfermidade, tribulação, angústia, problema personal. Que pedras são estas? Debilidade na fé, dificuldade em andar retamente nos caminhos do Senhor, sem apartar-se para a direita nem para a esquerda, manter-se firme. Amém. Quais são estas pedras que tu tendrás hoje que deixar para trás? Alô, cerra teus olhos nesta manhã e medita que é que tendrás que deixar para trás hoje, não amanhã, não na próxima semana, hoje tendrás que deixar algumas coisas. Aproveite a oportunidade que as águas estão divididas, abierto está o rio, para que essas coisas quedem aí sepultadas. Talvez seja uma área sentimental que tu tendrás que olvidar e deixar passar e seguir com tua vida. Talvez seja um fracasso financeiro do qual tu dizes, me acostado sair disso. Deixa a angústia, deixa a ansiedade, deixa a desesperação aí. Deixa que as águas cubram todo isto e siga adelante para o novo de Deus. Que tendrás tu que renunciar hoje? Não sei, pero tu sim lo sabes. Tendrás que renunciar a algumas coisas, problemas familiares, personales. São pedras que te vão a ser pesadas no caminho. Será difícil seguir adelante carregando essas coisas. Me está entendendo? Tendrás que deixar aí. Lá, algumas servirão evidentemente para um altar a Deus. Tribulação, angústia, problema. Levanta um altar com essas coisas e diga: Senhor, não me toca a mim, não tenho forças para resolver esses problemas. Vou levantar um altar com isto, para que seja tu que seas glorificado em mim, que seja o Senhor que haga a obra. E nessa manhã medita profundamente no que Deus acaba de dizer, porque ha sido profundo o que Deus falou. Que és que tendrás que deixar para trás? Deus te quer levar a algo novo, a algo diferente, algo melhor do que tu has tenido. Quizás estás aferrado a esto, e Deus está dizendo: suelta, tenho algo melhor para ti. Oh, vamos estar entendendo nessa maneira? Tenho algo melhor. Tenho muito mais sabedoria que tu para saber o que é melhor para ti e o que não é melhor. Solo suelta, diz o Senhor. Quita de tu mente. Borra se necessário. Pide-lhe a Deus: Senhor, borra isso, quita isto. Agarra essa pedra, levanta um altar ao Senhor e diga: Senhor, toma conta tudo isto. Já eu não puedo, não há força em mim, não há sabedoria. Não sei o que fazer, pero tu sim lo sabes. Eu me toca seguir adelante e essa pedra se vai quedar aí. Oh, aleluia! E nessa manhã, apresenta diante de Deus. Que és que tendrás que sepultar bajo as águas hoje, para que amanhã puedas entrar em lo nuevo de Deus, em la tierra de la bendición, la tierra de bendición, em la tierra de abundância de parte de Deus. Senhor, oh Deus, en esta manhã, amado Deus, e aqui tu palavra.
hemos entendido claramente o que has querido dizer, e nos disponemos, amado Deus, a desforrar-nos de coisas que estão aí causando peso e carga sobre nossos ombros. Queremos seguir adelante e deixar atrás aquilo que não nos vai servir a lo novo que o Senhor nos quer levar. Não queremos andar com peso excedente, amado Deus. Queremos levar o necessário, segundo o que o Senhor nos dá a direção de hacerlo. Não queremos cargas pesadas delas que o Senhor já levou na cruz do Calvário. Disse tu palavra: echai sobre mim vuestras ansiedades. Todo o peso do pecado, toda angústia e tribulação, toda ansiedade, depressão, tristeza, amargura, ressentimento, levanta um altar com essas pedras e que o Senhor envia o fogo do cielo e que sejam queimados tudo isso em nome de Jesus, para que sejamos livres, para que tenhamos liberdade para seguir adiante e avançar nas coisas que Deus quer fazer em nossas vidas. Eu não sei se tu estás aqui e necessita que oremos por ti. Eu quero poder orar por ti nessa manhã. Quizá tu diga: Senhor, eu necessito que me des fortaleza para sair de esto. Necessito que me des fortaleza para sobrelevar esta piedra, hasta donde o Senhor me permita depositar em um lugar e olvidar de todo isto. Eu não quero carregar coisa que não proviene de ti. Se alguém mais necessita oração, passe aqui e vamos orar, para que Deus te haga livre nesta manhã, para que tu dejes atrás o que não te vai servir. Essas pedras te vão causar tropeço no caminho. Essas pedras serão na carga, te vão impedir avançar fluidamente. Uma coisa é andar com as mãos livres, outra coisa é andar com as mãos cheias de bolso e de peso e de carga, verdade? Sim? Imagina-se, nos dificulta avançar. Mas o Senhor quer hacerte livre nesta manhã. O Senhor está dizendo: suelta esto, e andarás livremente em minha presença. Aleluia, Senhor, ó Deus. Vem destruir, amado Deus, toda a carga que esteja aí, todo o excedente, amado Deus, já teria que haver sido liberado em meio do caminho. Que hoje seja o dia, amado Deus, que tu ainda pode dar nome a essas perdas, a esta carga que está, e ser definitivamente livre para avançar a maior velocidade que Deus quer, em nome de Jesus. Que rapidamente pueda alcançar as coisas que Deus tem para ele, amado Deus. E que não quede, Senhor, ó Deus, como caminhante no mesmo lugar, por o peso das cargas, que seja livre completamente em nome de Jesus. Em nome de Jesus, amado Deus. Tu sabes de que o teu servo tem que desfazer-se, tem que desforrar-se. Tu sabes que cargas são estas, amado Deus. E tu, amado Deus, lhe hablará a ele como lhe falou nesta manhã. E tu lhe harás recordar e saber que são as coisas que devem quedar atrás em sua vida. Porque disse o Senhor: o rio todavia está aberto para levar e sepultar o que não te sirve. E eu lo harei, diz o Senhor, aleluia, porque tenho um propósito. Disse o Senhor, ó Deus: haverá coisas nesta linha que terá que deixar atrás. Algumas já deixado, amado Deus. O Senhor ha livrado de situações muito complicadas. O Senhor la livrou, porque Deus tem um propósito contigo, e Ele tem um propósito grande. Por isso te aguardado. Por essa razão, coisas piores não tenham sucedido. Verdade, porque o Senhor te aguardado. Que tu puedas descobrir, ter atenção e a mirada puesta em lo que Deus tem para ti, que são coisas grandes. Ele te falou uma vez aqui, te repetiu outras vezes, verdade? E te vuelve a trazer aqui, repetir outra vez. E quando Deus repite, às vezes é porque não hemos entendido, ou porque não guardamos na memória, ou porque somos ruins, ou no que não queremos, não nos interessa. Mas Deus vai seguir repetindo. Amém?
E se algo diferente do que Deus planeou suceder em nossa vida, já não será por culpa dele, porque ele falou, verdade? Ele falou, nos hizo recordar, nos hizo ver que ele tem coisas grandes. Ele tem coisas grandes, amém? Eu quero estar em Costa Rica para ver você com um título universitário. Eu quem me para lá, que escolhi para lá, tá vendo? É Deus falando, não é? Amém? Você para no tempo assim, eu tenho pouco tempo, todavia me para alguns, verdade? É Deus falando, verdade? E eu quero ver. E se eu não estou aqui, alguém me vai mandar uma foto, verdade que sim? Me manda uma foto do título universitário, amém? Glória a Deus. Serás uma mulher muito próspera em Deus, está bem? Vai prosperar. Deus vai prosperar você. Vai prosperar. Mantém que ter filho, está bem? Guarda o coraçãozinho, está bem? Não se deixe aí namorar com qualquer pataguão que passa por aí, que é complicado essas coisas. Que Deus tem coisas grandes para ti. Senhor, ó Deus, bendice essa linha, amado Deus. Ela está passando por uma prova em sua terna idade, Senhor, ó Deus. 16 anos, tu tem, verdade? 16? Já está passando coisa de adulto, vivendo situações de adulto. Pero todo isso vai ajudar a Senhor a madurar, a crescer, a aprender coisas pela vida. Não são coisas boas de passar, não nos agrada passar quando há ruptura, quando há rompimento de situações emocionais, pero por alguma razão sucede e tu vai madurar e crescer com tudo isso. Ajuda-la a seguir na obediência a sua mamãe, sua abuela, aos adultos da família, e que ela pueda aprender, Senhor, que tudo isso será bueno para ela, amado Deus. Tu la guardarás. Em la obediência, Deus nos guarda, sabe? Deus nos guarda, aleluia. Bendice essa linha, amado Deus. Que grado está você, né? A que grado vai você, Senhor? Já está no colégio. Uau! Era gordinha, definida, mas era bem. O gordinho toda vez está, né? Amém? Meu irmão, primeiro de colégio, amém? Conversa com todos, são primas tuyas, verdade? Conversa com elas, que elas é coisa. É uma ilusão, cresci, estou indo todo, não sente orgulhoso, uniforme e todo. Pero ela volta com situações que elas já passaram, primeiro ano depois, verdade? Há problemas, há situações, há invitações, há amistades que se apresentam, né? Há mirada de chiquinhos, que já foi a mirada de tem, verdade? E você também já vai mirar, sabe aquela coisa assim? Tome cuidado, amém? Que Deus te guarde, amém? Senhor Deus, guarda essa linha, amado Deus. Ela tem um coração puro, amado Deus, que ela pueda manter a pureza de seu coração. Guarda-la de toda acechança do inimigo, amado Deus. Que ela pueda, Senhor, alcançar seus sonhos aí onde vai estar no corpo. Aprender coisas novas, tendo sempre a sabedoria e o discernimento para livrar-se das coisas que não vêm de parte de Deus. Que ela pode aprender incluso de los demás, porque experiências outros vão passar, delas que ela não necessita passar, porque ela vai virar e aprender e saber por onde não deve ir. Guarda-la, esconda-la, tenha sempre saúde em seu corpo físico, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Senhor Deus. Eu vou pedir uma coisa aos teus três, que abracem nós três aí, amém? Isso, se abracem aí, que essa hora uma para outra, amém? Mantenham-se unidas sempre as três, né? Sempre unidas. Bem que o Senhor tu se erva, amado. Não, mantenham-se abraçadinhos assim, porque se separaram. Amém? Deus está sendo algo aí, por alguma coisa Deus manda ser essas coisas. Bendiz tu, irmão, amado Deus. Não sei que pedras tu servo está deixando hoje para trás. Algumas deverão quedar aí, sepultadas em rio. Outras, quizá, tu serva terá que levar ao ombro e levantar um altar para ti. Tu darás a graça e a sabedoria para saber o que deve ser. Pero que toda carga seja alivianada de seus ombros e que ela seja livre para alcançar as coisas que o Senhor tem para a sua vida. Em nome de Jesus. Bendice tu serva, amado Deus. Em nome de Jesus. Que pedras tendrá que deixar para trás, só tu sabes, e só tu podes falar ao coração de tua irmã. Bendice-la. Guarda-la em sua casa, amado Deus, quando esteja na soledade de sua casa, que ela possa sentir a presença do Espírito Santo aí,
Não permita que a soledade seja uma pedra, um problema, uma carga, senão que sejam momentos de reflexão, de experiências com Deus, amado Deus. Que o Senhor possa sempre mostrar tua presença aí quando o servo está em casa, em nome de Jesus. Ajuda em todas as suas andanças e caminhadas que tu serva hace, nos negócios que hace. Guarda-la, Senhor. Toca nos corações daqueles que têm algo para entregar a tua ilha, algo que deviam haver entregado e não lhe deram a ela, Senhor, ó Deus. Amado Deus, haz que a bendição regresse e vuelva las manos de ela em nome de Jesus. Todo que inimigo lhes ha querido roubar, seja devuelto 7 vezes mais, amado Deus, em nome de Jesus. Pessoas de mala índole, Senhor, ó Deus, que sabem comprar coisas e não pagaram. Toca seus corações, amado Deus. E se por alguma razão o Senhor sabe que alguns será impossível fazê-lo, amado Deus, prospera teu servo por outro lado, mas não permita que o inimigo saia com as suas, que tu filha pode recuperar todos os dinheiros que andam na calle, perdidos por aí, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, bendice tu filho, amado Deus. Bendice tu servo, oh amado Deus. Ele tem sobre seus ombros, já não são cargas pesadas de pecado, de aflições, há um peso de glória sobre seu ombro, amado Deus. E onde o Senhor lo leva, onde o Senhor lo posicionou, allá a glória do Senhor está tocando aquelas vidas. Ele não se dá conta, quizá a gente trata de esconder o que sente quando ele habla do amor de Deus. Alguns lo rechazam, a outros não aceitam, se querem escuchar, pero a palavra lhes está chegando, diz o Senhor. Não cesses de falar de meu nome naquele lugar. Oh, aleluia! E o Senhor te dará sabedoria como fazê-lo, para que não tenha problemas com os superiores, para que não tenha problema com a gente responsável por vocês, que nada te ande reganhando e causando-te problema. Deus te dê sabedoria para falar. Pero te digo uma coisa, aún os que han rechazado o evangelho que Deus põe em tu boca, essas pessoas, a palavra está entrando. Está entrando? Rechazam, não quero escuchar, a palavra está chegando. Amém? Não desanime, amém? Siga predicando. Glória a Deus, Senhor a Deus. Que pedras serão estas, amado Deus? Tu sabes o nome de cada pedra, de qualquer situação que tu serva viene carregando em seus ombros. Ajuda, amado Deus, a transformar essas pedras em um memorial, amado Deus, a transformar essas pedras em um testemunho de vitória, porque muito aclamado, muito a pedido a Deus. Ajuda tu filho na relação com seu filho. Haz a obra nesse filho, amado Deus. Só tu podes fazê-lo. Há uma mamá que clama, há uma mamá que chora, amado Deus, em nome de Jesus. E tu, amado Deus, esteja tomando e haga uma obra de restauração nesse filho, para que essa mamã se alegre em seu coração, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Bendiga tu filho, amado Deus. Bendice tu serva, oh amado Deus. Visita sua casa. Visita sua casa, visita seu hogar, seus filhos, seu marido, sua parentela. Haz a obra, amado Deus, de la que tu hija viene clamando, Senhor, orando diariamente, clamando, pedindo um câmbio em sua casa, amado Deus. Que o Senhor apressure o tempo, seja cortado os tempos, amado Deus, para que tu hija possa um dia entender que seu marido la acompanhará as atividades delas, que ela vá sola, Senhor, oh Deus. Que seu marido pode acompanhar, que o filho, pero principalmente seu marido. Toca o coração desse varão. Tu sabes como quebrantar o coração, amado Deus. Não és o conselho de mamã, não és o conselho, o reganho da esposa. Eres tu que quebranta corações, és tu que cambia os corações. Toca o coração desse varão, amado Deus, e cambia-o, transforma-o para a honra e glória de tu santo nome. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, bendice tu filho, amado Deus. Glórias a teu nome, amado Deus. E nesta manhã, tu sabes o que tu serva ha tenido que deixar atrás, amado Deus. Só tu conoces o coração de ela, Senhor Deus, que seja para a glória de tu santo nome, para testificar de tus maravilhas em sua vida, em nome de Jesus.
De igual maneira, tu varão, tu servo, esse varão, amado Deus, bendice-lo. Abra, siga abrindo o entendimento de tu filho à palavra, amado Deus. Abra a mente, quita todo obstáculo mental, emocional, psicológico, amado Deus, e que a palavra fluya como um rio em la mente de tu hijo, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, bendice, amado Deus, tu sierva, amado Deus. Deus está preparando uma experiência espiritual para você, viu? Uma experiência tão gloriosa que, meu Deus, tem como que arrebatada, dormida por um momento. Esteja atenta quando esteja orando, porque algo vai passar e tu não vai ter como explicar, só não vai saber depois que aconteceu. Amém? Meu Deus, te arrebatada, como tirada ao suelo, dormida, arrebatada mesmo, e experiências tremendas vai ter com Deus, e a partir daí tua vida vai cambiar, diz o Senhor, para ti. Aleluia, vai cambiar. Aleluia, glória a Deus, santo, santo, aleluia, aleluia. Senhor, ó Deus, bendice tu filho, bendice tu servo, amado Deus. E nessa manhã o Senhor falou de cargas, de pesos, de coisas que devem ser derradas para trás, amado Deus, devem ser sepultadas nas águas do rio, amado Deus, e outras que terão que ser transformadas em um altar, em um memorial para Deus, de lo bueno que Deus ha sido com tu vida, amado Deus. Bendice sua casa, bendice sua esposa, seus filhos, toda a sua descendência, bendice sua saúde, guarda, Senhor, ó Deus, Senhor, a pressão arterial de tu filho, todo su cuerpo sea, Senhor, rejuvenecido, amado Deus. Se há algum ídolo no coração, quita todo ídolo, amado Deus, para que tu hijo pueda alcançar lo bueno e lo nuevo de Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Bendice tu hijo, amado Deus, em todo, em o cuidado com sua mamá, em sua casa, com seu marido, Senhor, Deus, com sua descendência, amado Deus, que o Senhor pueda esse 2026 a ser algo novo na vida de tu sierva, porque diz o Senhor, harei algo, diz o Senhor, que esse ano quedará marcado em tu vida. Aleluia, aleluia. Diz o Senhor, não has tenido tempo para servir como te gostaria, mas eu vou preparar tempo, diz o Senhor, porque tenho propósito para ti, tenho propósitos para ti. Me está entendendo? Tenho propósitos, e tu lo sabes, meu Senhor. Harei coisas grandes, harei coisas inusitadas, coisas que não sabrás como explicar, e te guardarei, diz o Senhor, porque grande é o propósito que tenho contigo, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Quanto um aplauso ao Senhor nessa manhã. Aleluia.